obesidade. Esta palavra tem peso. E hoje em dia ela pesa não só nos adultos, mas ela pesa muito em crianças e adolescentes. E na grande maioria dos casos, por extremada falta de educação alimentar. Vocês sabiam que estima-se que no Brasil exista aproximadamente 15 milhões de pessoas obesas? E aí, qual é o papel da família no combate a essa verdadeira epidemia? Qual é o papel da escola? Para discutir esse tema e outros questionamentos estão aqui conosco duas especialistas. Uma nutricionista, Raquel Cardoso. Tudo bem, Raquel? E a Ana Paula Flores, que é diretora de uma escola classe de Sobradinho. Não é isso, Ana Paula? Então tá bom. Raquel, eu falei aqui agora que 15 milhões de pessoas no Brasil são obesas. Certo. Desses 15 milhões, aproximadamente, qual é o percentual de crianças ou adolescentes aí? Você tem um dado assim? Olha, de acordo com a última pesquisa nacional em nutrição de 89, estima-se 1,5 milhão de crianças, tá? Esse dado ainda é utilizado, de repente pela falta ainda de uma pesquisa atual mesmo, que possa projetar um dado científico em relação a isso, né? Certo. Agora, como você disse, a nível Brasil, agora a nível mundial, se torna algo assim realmente assustador. Cerca de 1,5 bilhão de pessoas, de acordo com a Organização Mundial de Saúde. É muito. E no Brasil, especialmente no Brasil, vamos falar mais de Brasil. Qual é a causa da obesidade? É mais a falta de educação alimentar ou existe também alguns problemas de saúde envolvidos aí? Olha, cerca de 70%, tá? Nós podemos falar que seria uma má educação alimentar, né? São maus hábitos alimentares. Juntamente com isso, que está muito pertinho, muito paralelo, a falta de atividade física. É extremamente, né, quando você vincula os dois, você não pode deixar assim separados. Você não pode falar só de uma má alimentação, porque geralmente que tem uma má alimentação também não tem uma boa atividade física, né, uma atividade física adequada. Agora, fora esses dois fatores, nós também temos a questão da genética, tá, que influencia muito. Cerca de 70%, 80% de crianças, adolescentes obesos, tá, eles se tornarão adultos obesos também, né? E daí também vem problemas, às vezes, hormonais, outros fatores, mas principalmente a má alimentação e a falta de atividade física. 70% mais ou menos é por falta de uma alimentação adequada? Certamente. E por falta também de atividade física. Esse é um fator... O comum hoje em dia, né, Raquel? As crianças hoje brincam muito pouco. Brincam muito pouco. Não só em casa, como também nas escolas, né? É sentado o tempo todo, ou quando não estão na frente de uma televisão, estão na frente do computador, né? Isso. Então, isso deve contribuir muito. E na sua opinião, Raquel, como é que um pai pode fazer? Porque, veja bem, por dados que eu andei pesquisando, até mais ou menos os 11 anos, não é tão complicado, não é tão difícil, ou seja, vamos dizer assim, é mais fácil um pouco você educar essa criança para ela ter uma alimentação mais saudável. Se ela não é educada até os 11 anos, na adolescência é quase que impossível, né? O que um pai pode fazer, uma mãe pode fazer, para começar essa educação alimentar desde pequenininho e ela se manter o máximo possível? Olha, nós costumamos falar o seguinte, toda criança, tá? O que não é correto? Proibir, tá? A partir desde pequenininho, quando você proíbe, desde a criança ou até mesmo o adolescente, quando você proíbe, a criança ela fica mais instigada, fica querendo, nossa, por que é proibido? Será que o proibido realmente é mais gostoso? Mas você não acha que tem muito a ver, a criança, quando é pequenininha, só interrompendo você, pais e mães de bebês, por exemplo, acham lindo o bebê gordo. O bebê gordo é bonito, eles acham isso bonito. E já começa por aí, não? Começa, olha, então eu vou te falar o seguinte, o primeiro passo, tá? O primeiro passo para você cuidar da criança, para que ela tenha seja bem educada mesmo, questão de hábitos alimentares, ela cresça com saúde, é o aleitamento materno. Exclusivo até os 6 meses, tá? Essa questão, muitas vezes você vê, da criança gordinha, o pai quer a criança gordinha, então às vezes a mãe deixa o peito por alguma dificuldade, que às vezes é mínima, entendeu? Então começa a introduzir desde cedo, tá? Os mingaus. Os mingaus, o que começa a partir daí, entendeu? Então, quer dizer, até os 2 anos de idade, a criança que acumula, tá? Essa quantidade até mesmo assim posso falar, de esse peso, né, de uma forma fácil, né, de falar, até mesmo depois para perder se torna mais difícil. Muita proteína que come, que acaba se transformando em gordura. Também, seria um fator, são várias características da alimentação
que quando você tira da criança a oportunidade de ter o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses, né, que acontece muito, você tem uma modificação que a criança ela não está preparada para aquilo, entendeu? Então ela nasceu pressupondo, tipo assim, o organismo dela está preparado para receber o aleitamento materno até os 6 meses. A partir daí começa a introduzir de forma adequada e né, gradual. Gradativa, né? Então quer dizer a alimentação normal. Então, quando você tira da criança essa oportunidade, você introduz algo, de repente ela não esteja preparada, pode estar começando a partir daí, entendeu? A predisposição daquela criança a se tornar uma criança, um adolescente ou mesmo um adulto com sobrepeso ou obeso, tá? Bem, depois disso, nós falamos o seguinte, que você não deve nunca proibir. Agora, o que você pode fazer com uma criança é impor rotina. A rotina e os limites são extremamente importantes. Tá? Então, se você pôr rotina na criança, fala assim, olha, você pode comer isso, você pode comer aquilo, você gosta do salgadinho, pode comer, você gosta do seu chocolate, pode comer. Do refrigerante. Do refrigerante, da pizza, tudo. Então, quer dizer, o que você tem que tomar cuidado são, cada alimento tem a hora certa, o momento certo, entendeu? Então, quer dizer, o problema hoje em dia desses... dos snacks, do X-tudo, do X-egg bacon, da pizza, refrigerante, não é bem só o alimento em si, não. Porque todo mundo gosta. Então, quer dizer, se gosta, se é gostoso, é bom, então, bem, mal de todo não vai fazer uma vez ou outra. Entendeu? Então, quer dizer, isso vai depender muito da característica da criança, entendeu? Se ela, de acordo com as características físicas dela, se ela pode ou não está ingerindo aquilo em quantidades. Quer dizer, comer um sanduíche desse tipo que você falou, não é isso que vai fazer a pessoa obesa. Ou seja, o uso exagerado é que vai contribuir. O exagerado é que vai contribuir. E os sucos? Porque desde bebês as mães começam a dar suquinho ali a partir dos 3, 4, 5 meses, mas o suquinho de laranja, por exemplo, vem ele adoçado com açúcar comum. Que conselho que você pode dar a essas mães? Olha, como eu falei antes, até os 6 meses, entendeu? Aleitamento materno exclusivo, sem água, sem suquinhos, sem chazinhos, tá? A partir de então, você pode estar introduzindo sucos, mas sucos de fruta, sem introdução de açúcar, até os 2 anos de idade. Então, até os 2 anos, nós pedimos que não se introduza para a criança doces, né? O açúcar mesmo no fruta, a criança, se você ensina a criança a gostar daquele doce, né, do açúcar que tem na fruta, então não vai sentir necessidade do doce. O que acontece é o seguinte, você, como adulto, está acostumado a tomar aquele suco com doce, então você já pressupõe que essa criança não vai gostar do gosto da fruta. Então você introduz no suco açúcar. Isso, eu vejo muitas mães que colocam, vão dar o mamão. Põe a suquinha por cima do mamão. O mamão já é extremamente doce, né? A laranja é muito doce, não há necessidade do açúcar. A fruta da época, ela não tem necessidade. E é por isso que, será que é por isso? Eu acredito que sim, mas queria a sua confirmação. Que é por isso que o adolescente, por exemplo, quase não gosta de comer uma fruta? Talvez porque tenha sido acostumada a comer essa fruta em pequeno, com açúcar, e agora a fruta pura não agrada, né? Na verdade, também, além disso, tá? Aquela dificuldade, assim, da criança sempre associar, e o adolescente também, associar a frutas, vegetais, né? A fruta, a de que, mas credo, tem tanta coisa boa para eu comer, para que eu vou comer fruta? Tem a pizza, tem o pão com ovo frito todos os dias, o cachorro quente, entendeu? Então, quer dizer, aquela fritura que ele gosta, aquele monte de refrigerante, então para que ele vai abrir mão disso? Entendeu? Ele, por si, se ele de repente não foi educado, ninguém mostrou para ele, ninguém ensinou realmente de forma adequada, né? Que ele realmente tem que saber substituir. Agora, o que acontece muitas vezes é o seguinte, por exemplo, você introduz uma criança, você começa o hábito alimentar, ele tem que começar desde pequeno, né? Como você falou, você introduzir um bom hábito alimentar no adolescente é algo assim extremamente doloroso. Eu acho que é quase impossível, É muito Raquel. difícil. Muito difícil, né? Então o que acontece é o seguinte, por exemplo, se você vai ensinar a criança, tá, a comer algo, então muitas vezes a mãe introduz uma fruta uma vez, ela não gostou 2 vezes, não gostou, desiste. Nós aconselhamos introduzir um alimento cerca de 10 vezes antes de você realmente pensar em desistir. Então você tenta uma vez, não gostou, dá uma semaninha, tenta de novo, tenta uma preparação diferente. Entendeu? Então, quer dizer, realmente tem que ser desde pequeno mesmo com a criança. Então aquela história também de você estar introduzindo vegetais em forma de sopa. Isso prejudica, porque a criança ela tem que ver o alimento, ela tem que sentir. Então, por exemplo, se a infância dela Ou seja, ela tem que saber que é importante comer aquilo desde pequeno. E ela tem que estar acostumada. Então, se muitas vezes você começa com o seu filho pequenininho, dando sopinha batida.
Quando ele ficar mais velho, se você tentar introduzir os alimentos sem estarem batidos, né, o alimento assim em pedaço, ele fala, o que é isso? Eu nunca vi isso antes. Então, quer dizer, ele, né, realmente e a gente vê isso, gosto, né, Raquel? Na verdade, a gente vê muita mãe que diz assim, meu filho não come verdura, então pelo menos uma vez por semana eu faço uma sopa, boto tudo na sopa para ela se sentir menos culpada, né? Uma forma da mãe se sentir menos culpada. Então, o que nós pedimos também, não só por conta disso, mas por outros motivos, que quando for introduzir para criança vegetais, introduz na forma mesmo, em pedaços mesmo. Então, quando a criança está pequenininha, amassadinha. Mas assim que a criança pudesse, fisiologicamente falando, comer mesmo o alimento, está sempre... Mastigar direitinho, ter os dentes, né? Uhum. Ok. E aí, Ana Paula, lá na sua escola, é muito complicado fazer com que os adolescentes... Sua escola tem adolescentes ou só crianças? Só crianças. Só crianças. É muito difícil fazer com que as crianças se alimentem adequadamente? A gente sente assim, uma certa resistência numa alimentação mais saudável, né? Eu até brinco muito, a gente briga todo dia com o salgadinho, né? E o refrigerante. Porque realmente eles têm assim, uma... tendência a realmente comer coisas que não são tão nutritivas, né? Mas lá na sua escola as crianças levam o lanche ou elas recebem o lanche na escola? Não, é distribuído, né? A merenda escolar. Tá? Aquela criança que de repente não gosta do cardápio daquele dia, aí sim ela traz uma alimentação de casa, né? Mas no geral a alimentação servida é aquela fornecida pela Secretaria Agora, de esses Educação. que vêm com alimentação de casa furam muito o esquema, burlam muito? E como, né? É a tal coisa, é a briga eterna com o salgadinho e o refrigerante, porque realmente eles tendem a levar coisas realmente que não tem muitos nutrientes, né, e tudo. Então já rejeitam a merenda da escola, né? Que de uma certa forma ela é bem balanceada, elaborada por nutricionista, e querem levar as besteiras em geral, né? Exatamente. E aí, como é que você faz com os pais? Bom, a gente é um trabalho contínuo de conscientização, né? Então a gente sempre está assim, oferecendo oportunidades para que a gente se discuta o assunto, né? E mostre para a criança a importância dela ter uma alimentação saudável, né? E isso vocês fazem com os pais? A gente faz com as crianças e com os pais também, né? E no contato do dia a dia com as próprias crianças e mostrando para elas assim a importância de ter uma alimentação saudável, né? Mostrando a diferença, né, por exemplo, do lanche da escola que é oferecido, daquela alimentação que às vezes eles trazem de casa que geralmente não é adequada. Certo. Deixa eu te perguntar outra coisa. Em se tratando de crianças obesas, é comum você verificar problemas de comportamento nas crianças obesas na escola? Que tipo de problemas comportamentais que elas podem apresentar? Isso sempre acontece, porque de uma certa forma a criança obesa ela destoa do restante das crianças, né? Então começam a surgir os apelidos, as piadinhas, e isso de uma certa forma traz problemas emocionais que acaba afetando o bom andamento dele na aprendizagem, né? Então, uma coisa que a gente tem observado, né? E que a gente, através de uma conscientização, de uma conversa, né? A gente tenta, de certa forma, tá trabalhando a questão das diferenças, né? Exato. E qual é mais ou menos o comportamento desses meninos? Como é que eles ficam na escola? Bom, eles ficam mais sozinhos? Como é que é? Ficam mais isolados. A tendência é eles se isolando. Por exemplo, você está numa brincadeira e não vamos escolher fulano porque fulano está gordinho. Aí ele não vai correr. Principalmente a gente percebe isso nas atividades de recreação. Percebe a discriminação com os gordinhos. Isso já começa uma certa discriminação. E os gordinhos já começando também a se inibirem. Com certeza. Isso com certeza vai, assim... desencadeando o isolamento dele do grupo. Ok. Raquel, em alguns países existem assim leis que previnem a obesidade, o tratamento da obesidade. Aqui no Brasil tem alguma, aqui no Distrito Federal especialmente, tem alguma lei que focaliza essa questão da alimentação escolar? Olha, alguns deputados estão propondo projetos de leis visando essa questão, como, por exemplo, proibição de frituras em cantinas, na merenda escolar, que já é uma coisa que não existe na merenda escolar, que são de frituras, né? Na merenda escolar da Secretaria de Educação não existe frituras? Não existe frituras, tá? Então, o que acontece é o seguinte, são leis que estão vindo para ajudar. Só que são leis que, até mesmo um recado, né, que eu dou, que a partir do momento que um deputado tiver proposto, né, se estiver empenhando a propor uma lei, um projeto de lei, que procure especialistas, para que ele não se torne uma coisa vaga.
entendeu? Que não consiga atingir realmente, tá? Agora, o que eu tenho que falar sobre lei, não só a nível Brasília, tá? Mas a nível Brasil, é a questão da merenda escolar, tá? O PENAI, o programa, o FNDE rege, tá, a merenda escolar através de uma legislação que preconiza a quantidade de calorias corretas, no caso são 350 calorias, 9 gramas de proteína, entendeu? Então, o programa ele segue uma série de normas, por exemplo, nós somos obrigados, tá, a fornecer 70% de alimentos básicos e 30% de alimentos formulados. Então, quer dizer, são uma série de normas, né, uma cartilha que nós temos que seguir visando justamente uma boa alimentação, uma reeducação alimentar. Quer dizer, as escolas recebem essa cartilha? Recebem. E recebem também todos os mantimentos para a merenda escolar, vamos dizer assim? Exato. Exato, é isso. E você aí, Ana Paula, qual que é mais ou menos o cardápio? Diga pra gente como é que é o cardápio. Bom, a gente recebe não só os alimentos, né, como também todo um cardápio, né, pré-estabelecido, elaborado pela nutricionista, né, e com base naquilo que a gente recebe, a gente sempre que prepara, né, um tipo de merenda, a gente procura observar a aceitação que ela tem entre as crianças, né? Então, às vezes, são necessárias algumas modificações. Isso vai de cada clientela. De repente, um alimento ele é bem aceito numa escola e ele já não vai ser tão bem aceito em outra escola, né? Então, a gente faz, assim, pequenas adaptações, a gente tenta enriquecer aquilo que já vem, né? Geralmente, os produtos são de boa qualidade, né? E são cardápios bem elaborados, né? Então tem, por exemplo, arroz com frango, macarrão com salsicha, até o próprio cachorro quente, né? Que é bem aceito pelas crianças e que de uma certa forma é um cardápio assim bem aceito, né? Sucos, leite, pão, né? É bem diversificado. Mas peraí, mesmo na parte da manhã os meninos recebem o arroz com frango, por exemplo? É como se fosse um almoço? Geralmente no meio do período, né, de aula, eles recebem essa merenda. E aí vão para casa e não almoçam, então? A maioria, sim. Ainda almoçam? Ainda almoçam. Porque o que define, né, desculpa interromper, o que define seria, no caso, a quantidade de calorias que você fornece à criança, tá? Então, por exemplo, o arroz com frango, apesar de você parecer algo pesado, realmente no meio da manhã. Então, você leva em consideração o seguinte, que a quantidade de calorias, ela está adequada, tá? É um alimento saudável, extremamente saudável, e tem a questão de que os nutricionistas, a nível Brasil, como para você fazer o cardápio da merenda escolar, você tem que seguir o que o FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento Escolar, define, que 70% dos alimentos sejam básicos. Então, o que são esses alimentos? É arroz, macarrão, carne in natura, frango, feijão. Então são esses alimentos. Você colocar na merenda 70%, então realmente é o cardápio que você consegue montar de uma forma saudável. Então não é porque é arroz e frango, tá, que a criança realmente não vai ser um cardápio adequado. Mesmo porque muitas dessas crianças, algumas vezes, não têm essa oportunidade de comer em casa esse alimento. Entendeu? Agora também nós temos outros tipos de lanche, né? Como, por exemplo, cachorro-quente mensal, nós temos na merenda escolar, biscoitos recheados, mingau, flocos de milho, né? Flocos de milho. Então, quer dizer, a gente consegue meio que dar uma balanceada. Você fornece para a criança o que ela mesmo vê como saudável, né? Como o arroz e feijão, que é forte e que tem muitas escolas que adoram mesmo, a criança gosta mesmo daquela comida mais forte. Tá, que ajuda ela durante a manhã ou a tarde, né, o período escolar. E também você consegue, às vezes, fornecer para a criança um lanche mais light. Agora vamos falar um pouquinho, Raquel, de outros problemas, além da obesidade, que outros problemas podem trazer para a nossa saúde uma alimentação assim inadequada? Tá, olha, são imensos, inúmeros, né? Então vamos falar pelo menos de uns dois mais significativos. Tá, nós temos a criança que, por exemplo, ela não tem uma boa alimentação, tá? Isso causa a ela uma falta de desenvolvimento fisiológico, tanto na parte física quanto na parte mental. Aí vem as anemias, tá? Que cerca de 45% de pré-escolares estima-se estejam com anemias, tá? Anemia ferropriva, que, por exemplo, prejudica muito no aprendizado da criança. E, por incrível que pareça, a subnutrição, também em obesos. Subnutrição e obesos, meu Deus, isso aí eu nunca ouvi falar. Como é que é isso? Vamos explicar. Exemplo, porque às vezes a pessoa, isso é sério, porque veja bem, sério. A pessoa acha que tá gordinho, tá bem,
Na verdade, ele não está bem. Porque geralmente a pessoa que ela está com sobrepeso, né, ela está comendo, digamos, com um aporte calórico muito alto, ela está comendo, por exemplo, muitas comidas, o alimento nós chamamos de calorias vazias, tá? São esses snacks, esses fast foods. Então, por exemplo, a pessoa, ela tá, realmente a quantidade de caloria que ela está ingerindo é alta, mas a de nutrientes é baixíssima. Então, é uma pessoa que ela está com sobrepeso, ela está obesa, mas ela está subnutrida, ela não tem nutrientes. Ela não consegue, através da alimentação dela, em relação à quantidade de volume, por maior que ela seja, ela não consegue suprir o organismo de vitaminas, né, minerais, que onde nós encontramos mais? Em vegetais. Nos vegetais, nas frutas, entendeu? Então, geralmente, a pessoa que é obesa, ela realmente não procura esse tipo de alimento. Ela está obesa, na maioria das vezes, tá? Por uma má alimentação, que faz com que ela consoma um alimento não nutritivo. É a questão do alimento não nutritivo. Então, a subnutrição e obesos, Agora, que sintomas normalmente tem esse obeso desnutrido? Aí depende. Desde a queda de cabelo. Queda de cabelo. Né? Queda de cabelo, o desânimo, a falta de infecções vitalidade. Frequentes. Infecções frequentes. Se você não tem a quantidade de vitaminas e minerais que você precisa. Então, todos aqueles problemas que você pode encontrar, por exemplo, no desnutrido, você pode encontrar também. Porque às vezes a pessoa engana muito. A pessoa acha que o fulano é mole, é lerdo, esses são os referenciais aí, né? Porque ele é gordo. Na verdade, de repente, ele pode já estar apresentando um sintoma da sua desnutrição, não é isso? Com certeza. E aí, Raquel, Ana Paula, lá na sua escola, como fazer para que as crianças aprendam a comer essas comidas mais saudáveis? Vocês fazem campanhas? Porque chamar só para conversar é pouco, não é? Mas o que mais que vocês fazem? Bom, a gente tenta, à medida do possível, tá colocando esses temas no nosso trabalho de sala de aula, do nosso projeto pedagógico, né? Está sempre trabalhando a importância de uma alimentação saudável, né? A importância de estar enriquecendo, né, a nossa alimentação com coisas realmente nutrientes e mostrando para eles a importância disso, né? Então, esse é um trabalho contínuo, né, onde a gente tenta envolver toda a escola, né, e é um trabalho de conscientização mesmo, onde as crianças, elas precisam ser informadas, né, de que a alimentação, né, bem balanceada vai trazer somente benefícios. Você não acha que o fato, quer dizer, além do exemplo dos adultos, além da fala do adulto, o exemplo concreto não seria muito importante? Por exemplo, o professor em sala de aula, além de dar essas aulas, de falar da importância, de trazer pessoas que falem sobre o assunto, se ele se alimentar juntamente com as crianças, não seria também um grande estímulo? Grande estímulo, não só na escola, né, como na família também. Porque é muito importante a participação da família, principalmente a escola, ela vem como um colaborador na formação desses bons hábitos, né? Então, assim, a nossa experiência enquanto escola pública, geralmente os alunos eles se alimentam, né, no momento da merenda juntamente com o professor. E é um momento assim, muito importante, porque é o momento que o professor ele fica mais próximo ao aluno e ele está observando a questão dos hábitos, das atitudes, né? Isso é importante não só na questão da alimentação em si, porque eu vejo assim, a distribuição da merenda escolar não como um ato assim, isolado de estar distribuindo um alimento. Não. É um momento de educação mesmo. É um momento de educação onde você vai estar observando uma série de coisas. Desde como ele pega no garfo, de como ele se... A questão da formação de hábitos e atitudes em relação à alimentação, né? Então não vem só a questão assim nutricional, não, né? Por isso que é importante esse momento, porque a oportunidade que ela tem de estar mais próximo ao aluno e observando N fatores para estar incluindo essas coisas no seu trabalho dia a dia de sala de aula. Agora, hoje é muito complicado, né, não, Raquel? Porque hoje pais e mães trabalham, a grande maioria trabalham fora. As crianças, quando não estão sozinhas em casa, não estão com empregada. Eu conheço crianças que chegam da escola, já almoçam, ajoelhados com o prato no sofá na frente da televisão. E sai da televisão para o computador, do computador para a televisão, e por aí vai. Como que esses pais podem controlar, se eles estão fora,
que conselho você dá para esses pais controlarem o alimento? Porque acaba ficando um alimento de péssima qualidade. Não passa dos biscoitinhos recheados e de uma comida que ele nem senta direito para comer. Os pais não estão junto com essas crianças. Bem, os pais não estão juntos, mas são eles que vão ao mercado, né? Então, por exemplo, são eles que vão ao mercado e eu acho que, a partir do momento que você se propõe a ter alguém na sua casa cuidando do seu filho, você tem que impor normas, tanto para o seu filho quanto a pessoa que está cuidando. Então, por exemplo, se o pai ele vai ao mercado, em vez dele pensar em comprar aquele monte de biscoitos, deixar à mostra mesmo, não tem problema, compra os biscoitos para ser oferecidos à criança de vez em quando, tá? Mas que deixe à mostra, por exemplo, na cozinha, os alimentos realmente mais saudáveis, são as frutas, vegetais, e de repente está montando cardápios, entendeu? Às vezes com a ajuda de um profissional, que também não é muito difícil montar um cardápio com uma alimentação saudável, arroz e feijão, a carne cozida, é uma salada pelo menos, entendeu? A fruta de sobremesa. Então você realmente tem que impor normas mesmo. E a criança, por mais, na maioria das vezes, por mais rebelde que ela seja, com o passar do tempo, você reeducar uma criança, tá? Tem que ser aos poucos. Você não pode querer que seu filho mude os hábitos. Educar é muito difícil, agora reeducar é muito complicado. E olha, e não existe, ou seja, reeducação alimentar de um indivíduo isolado, tá? Se você tem um problema em casa, não adianta querer modificar os hábitos do seu filho sem olhar para os seus, tá? Então, quer dizer, se você está propondo ao seu filho comer salada, você vai ter que comer salada com ele. Você e todo mundo da família, entendeu? Seu pai, a mãe, todos os filhos, entendeu? A avó e seja quem for. E tem uns truquezinhos, como por exemplo, você tá colocando na mesa primeiro a salada, entendeu? Depois tá colocando, você colocar na mesa os outros alimentos. Se a família gosta muito de comer, então não coloca as travessas na mesa. Então vá na cozinha e faça o prato, entendeu? E venha para a mesa. Então, quer dizer, são alguns detalhezinhos, né, que você pode estar fazendo em casa. Agora, em relação, voltando à sua pergunta, o que eu falo sempre é o seguinte: você presta atenção no que você vai colocar dentro da sua casa, tá? Nos alimentos que você coloca em casa e no que você entrega para a criança também para levar à escola. Então, uma coisa que nós já discutimos aqui que é muito importante, que eu vejo, os pais eles cometem um erro tremendo na hora de estar oferecendo para a criança um lanche fácil para ele, cômodo. Entendeu? Porque você introduzir para uma criança, às vezes, entregar um salgadinho, um pacote de Cheetos ou aquele monte de biscoito recheado, refrigerante, é cômodo. É cômodo porque você não precisa fazer, é fácil de comprar, é cômodo porque você não precisa ensinar para o seu filho, você não precisa brigar, você não tem discussão na hora de entregar para ele, você não tem um trabalho de educar. O que acontece? Muitas vezes você não tem um trabalho de educar. Aí mais para frente seu filho se encontra numa situação difícil, tá, de sobrepeso ou com alguma doença acarretada por isso, e o que você tem que fazer é reeducar. E você reeducar uma criança que já esteja passando por um momento difícil, né, você reeducar uma criança com sobrepeso, uma criança obesa, ou que esteja até mesmo passando por uma situação difícil, né, em relação a essa discriminação, é muito complicado. Então, às vezes, para alguns indivíduos, para algumas crianças, às vezes ela consegue se ver numa situação complicada e falar assim, então eu estou numa situação difícil, então eu tenho meu papel, que é a responsabilidade sobre minha pessoa. Mas é muito difícil você encontrar isso. Então, geralmente você encontra aquela criança que tem sobrepeso, principalmente nos meninos, né? Você tem aquela questão da dificuldade de ensinar. E muitas vezes nas meninas você encontra uma questão assim problemática também, porque a criança, quando ela tem sobrepeso, tá? Que ela vai crescendo, a menina, por exemplo, quando chega assim, na idade dos 12, 13 aninhos, o que acontece? Ela começa a sofrer uma discriminação. Então ela vê as amiguinhas dela, todas magrinhas, bonitinhas, o que acontece? Ela tá gorda. Ela começa a se sentir discriminada. Então o que ela vai fazer? Ela vai fazer de tudo para emagrecer. Então justamente na idade de crescimento dela, ela começa a entrar num processo reverso ao contrário. Então ela começa, simplesmente ela para de comer. Para perder, né, emagrecer. Então, quer dizer, ela não teve orientação adequada, ela atingiu o peso adequado e para voltar atrás, ela também não tem uma orientação adequada. Então ela começa a perder peso de uma forma errada, no momento desregulada completamente. Num momento muito importante, que é do crescimento dela, entendeu? Então essa é uma questão também muito, né? Agora, tem também algumas meninas que costumam entrar em verdadeira depressão. Nossa, anorexia mesmo. No lugar de parar de comer, começa a comer muito mais. Eu já vi muita menina nessa idade de 13, 14 anos, até menos, há 12 anos, que pode estar o calor que for aqui em Brasília, com essa seca que nós temos aí, com casacos enormes de frio, porque o casaco grande tampa tudo e elas não tiram hora nenhuma.
né? Para tampar um pouco dos pneuzinhos que aparecem aqui e acolá, né? E é como se elas estivessem assim, fugindo um pouco do problema, né? E acabam ficando mais tristes, não participam de brincadeiras na hora de recreio, não pensar em ir numa piscina nunca, jamais, não colocam o maiô. Né? Quer dizer, isso é muito triste para essas crianças. Hoje em dia você lidar com a obesidade é complicado por esses dois lados. Você tem um indivíduo que ele é obeso, ele é sobrepeso, ele tem que lidar com isso, ele tem que voltar atrás por uma questão de sobrevivência, e tem aquele indivíduo que vendo a situação por fora, às vezes teve um problema na infância, ou não, ele se apavora com esse medo de engordar, de tudo, e começa também a entrar no processo de não querer se alimentar. Aí vem o problema da subnutrição, né, e todos os problemas de anorexia nós encontramos, principalmente nos adolescentes, que está assim, uma coisa absurda. Agora, as adolescentes, essa questão da anorexia está muito ligada também aos valores culturais, né? Que são opostos à obesidade. Que são opostos à obesidade, que querem ser manequins, né? E o manequim tem que ser muito magrinho e não sei o quê, porque esse também é um outro problema que faz com que a gente não perca um pouco de motivos para colocar para esses adolescentes convencimento. Como é que você vai convencer um adolescente quando o padrão de beleza idealizado por uma sociedade é ser bem magrinho? É não ter nada, né? É complicado isso. Hoje em dia a gente tem um padrão bem magrinho, né? E também tem aquele outro padrão do garotão de academia. Que é o fortão, é a da tiazinha, né? A da feiticeira, que são mulheres extremamente fortes, entendeu? Que para você conseguir um corpo daquele... Então vamos entrar um pouquinho aí. Porque o que os adolescentes querem é exatamente isso. E o adolescente é muito imediatista. Ele quer ficar com massa muscular, todo poderoso, e de um dia para o outro. Aí eles entram também naquela de tomar aqueles nutrientes, aqueles suplementos. O que você pode comentar sobre isso, Raquel? Olha, essa é uma questão que hoje em dia que preocupa, tá? Porque você vê nas academias adolescentes que eles não têm uma alimentação adequada. Tá? Então, ele quer ter uma alimentação adequada. Então, o que ele faz? Ele se entope de proteína. Mas é ovo cru de manhã, é ovo cru à noite, são 2 quilos de peito de frango na hora do almoço. Não se preocupam realmente com o vegetal em si, com as frutas. Não, o negócio é proteína para crescer massa. E ainda para ajudar, entra com uma suplementação. Né? Então, quer dizer, o que esse suplemento de proteína faz? Ele é transformado em quê no nosso corpo? Olha, todo excesso de proteína, tá? Ele se transforma em gordura. Sem falar nos problemas renais, que podem causar sobrecarga renal, né, sobrecarga do fígado. Então, quer dizer, o problema causa uma série de problemas. Então, você pode ter uma pessoa que está ingerindo muita proteína, ela vai acabar engordando, ainda vai ter problemas ainda... Congestionar mesmo o seu organismo. Seu organismo, Então, quer dizer, é um problema que você vê que o indivíduo, para ele estar abrindo mão desses alimentos, tá? Ele tem que ter um acompanhamento, ele tem que necessitar, ele tem que ser um atleta. Tá? Só o atleta realmente para estar utilizando, realmente para o organismo sentir necessidade de suplementos. Porque ele gasta muito. Porque ele gasta muito. E mesmo assim ele tem que ter uma orientação de nutricionista para estar adequando aqueles suplementos à dieta. Então muitas vezes você vê uma coisa que, tipo assim, completamente errônea. Um adolescente que não tem um hábito alimentar correto, não tem uma atividade física frequente, realmente adequada para aquele consumo, tá? Então se entope de suplemento, ainda por cima tem uma alimentação que oferece para ele muito mais, uma concentração muito mais de proteína, além do que ele necessitaria. O ideal seria que essas pessoas que fazem pouca atividade física não jantassem, isso seria melhor? Não, de forma alguma. Você tem que ter... o ideal é que você tenha pelo menos 5 refeições diárias, entendeu? É o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, o lanche da tarde, o jantar, nas quantidades corretas, adequadas ao seu organismo. Entendeu? Então, o que nós temos, por exemplo, que eu posso estar falando, é que algo que pode estar ajudando as pessoas seria a questão da pirâmide dos alimentos, tá? Que tem na base, tá? Os cereais, os alimentos que fornecem cereais, né? Pães, massas, que tem as porções de 6, a gente tem que fornecer de 6 a 11 porções diárias, tá? Depois nós temos os leites e derivados, as carnes, os vegetais e as frutas de 2 a 3 porções, vegetais, as frutas de até 4 porções, tá? Depois temos leites derivados, as carnes também de 2 a 3 porções e as gorduras e açúcares raramente. Onde que os pais, onde que os professores que estão nos assistindo poderiam
ter acesso a essa pirâmide, que eu acho que isso é importante. Porque quando você fala assim de porções, você fala em fruta, você pode até imaginar, bom, duas, três porções deve ser uma maçã, uma banana, não, isso foi uma laranja. Foi só uma ideia Agora, mesmo. uma porção de vegetal, quanto de vegetal é? Eu acredito que nessa pirâmide deve ter alguma informação mais precisa. Aonde que a gente pode obter essa informação mais precisa? Olha, tem na internet, em sites da internet, você colocando, né, puxando o ícone pirâmide de alimentos, você consegue, tá? Tem alguns sites, talvez da UNB mesmo, tem um site da UNB, você puxando, você consegue, né, a pirâmide mesmo, com as porções corretinhas, tudo certinho. E agora o que eu aconselho muito, né, para os pais, da mesma forma que levam seus filhos a um pediatra, levar também o seu filho a uma consulta com um nutricionista. Entendeu? Em posto de saúde tem nutricionista em posto de saúde que pode estar explicando isso de forma correta, de acordo com a criança, de acordo com o pai também, se tem necessidade. Porque da grande maioria, no nosso país, de um modo geral, né, não, Ana Paula, os pais, você que convive com eles todos os dias, não é comum na nossa cultura você estar procurando um nutricionista. Não faz parte da nossa cultura, ainda não, pelo menos ainda não. Os pais é aquela coisa mais de tradição. A avó ensinou a mãe assim, que ensinou o filho, e assim a coisa vai continuando, né? E assim a coisa está. E assim a coisa está. Só que agora está pior por conta dessa situação, desses fast food que tem por aí. E também tem outra coisa, além dos fast foods, tem a questão também dos modismos, né? Das dietas modistas, então quer dizer, aquela coisa toda. Então, o conselho que eu dou... Hoje também, né, Raquel, as crianças fazem muito menos atividade física do que há 20 anos atrás. Hoje a gente vê os pais, as crianças vão da escola para casa, né, não descem para brincar debaixo de blocos, não jogam bola, não pulam corda, não sobem em árvore. Quer dizer, fazem mesmo muito pouca atividade física. Para você realmente ter uma alimentação adequada e saudável, eu falo, o nutricionista, ele é o responsável, ele é o profissional adequado para te orientar. Porque não basta também você falar assim, isso é bom para comer. Tem a pirâmide, mas você tem uma constituição física. Você precisa de uma certa quantidade de calorias, entendeu? Então, quer dizer, só mesmo o nutricionista para estar te informando. Então, pelo menos uma vez, você está levando, às vezes, seu filho... Hoje está muito na moda, eu tenho ouvido muito falar em algumas mídias aí, tem falado sobre isso. Sobre os sucos verdes, os sucos de clorofila. O que você pode comentar sobre isso? Que nada provado, nada realmente ainda provado. Então, quer dizer, a gente lê sobre o suco de clorofila, sobre a soja, a soja, posso falar que a soja já é uma coisa interessante, entendeu? Agora, realmente, sobre essas questões que são levantadas, você demora até você realmente ter certeza de que isso faz sentido, de que isso que deve ser bom. Mas será que a gente pode considerar, como muita gente diz assim, bom, se não fizer bem, mal não vai fazer. Esses sucos verdes a gente pode considerar assim? Acredito que sim. Sucos de folhas de... Folhas de couve, folhas de alface? Com certeza. Vitamina ele vai te fornecer, com certeza. Vitamina entendeu? Não vai fornecer? Não, vitamina vai fornecer, entendeu? Com certeza. Agora, a soja é interessante, né? Que as famílias pudessem começar... na prevenção de câncer, é muito ela gostosa. E ela tem sido, já tem algumas pesquisas, né? Comprovando a cura de câncer, de outras doenças, no controle também da menopausa, quando a mulher entra na menopausa, para equilibrar hormônios, né? Dizem que é bom também. E é muito gostoso, por sinal, né? Uma saladinha de soja... Pra quem sabe fazer tem ótimo. Seu lugar. A saladinha de soja tem o seu lugar. Você tem que saber fazer. É questão do hábito, né? A questão do hábito alimentar do brasileiro. Então, quer dizer, de repente, se começar a introduzir daqui a alguns anos, a médio prazo, de repente, seja mais fácil você estar colocando no mercado soja, as pessoas comprando com mais frequência. Mas é uma introdução de hábitos mesmo, que isso vai aos poucos. Exato. Ana Paula, vamos conversar um pouquinho agora sobre cantinas. Bom, você não tem cantina na tua escola? Não, que venda alimentos, não. Tem uma cozinha que forneça, que venda alimentos, não. Mas, como pessoa experiente, diretora de escola, que conselho você pode dar para as cantinas de escolas particulares? Porque a escola particular, toda ela tem cantina. E cantinas que vendem essas bugigangas todas aí que nós falamos. As frituras, as empadinhas, as coxinhas, os cachorro-quentes e etc, etc e tal. Como é que você acha que nós podemos fazer para introduzir outros alimentos e convencer os alunos de não só comerem, como também comprarem, né? É uma tarefa difícil.
né? Porque quando a gente... É a questão do hábito, né? Estão habituados a comer aquelas coisas que muitas vezes não fornecem muitos nutrientes, mas que, de certa forma, são saborosas, né? Então, é um trabalho de conscientização, acho que da escola, acho que a nível que possa envolver todos os segmentos da escola, né? E, de repente, está lançando projetos, programas, onde a gente pode começar aos poucos, de repente, num determinado dia da semana, ter o dia do lanche saudável e a cantina, ela fornecer somente para vender aqueles lanches mais saudáveis. É uma coisa assim progressiva, Isso, né? é algo assim devagarinho, porque a mudança de hábito, ela é uma coisa muito complicada. Você está acostumada por um bom período, né, ou uma vida toda, um certo hábito, então, quando você vai passar por um processo de mudança, ela tem que ser aos poucos, né? Então, tem que ser com muita conversa, com a participação de todos, né? Todo mundo estar assim envolvido para que haja essa mudança, e é uma tarefa realmente muito difícil. Raquel, vamos falar um pouquinho agora da questão da carne vermelha. Especialmente aqui em Brasília, eu observo muito que tem muita gente que aboliu definitivamente a carne vermelha da sua alimentação. Você, como nutricionista, qual é a sua posição com relação à carne vermelha? É uma posição que você não tem por que abolir. Entendeu? O que você tem que fazer é que realmente é estar variando a alimentação. A carne vermelha ela é importante, muita gente gosta, entendeu? Tudo bem, o teor de gordura dela pode ser maior, então o que você faz? Você está mesclando com a carne de frango, com a carne de peixe, que ao mesmo tempo que a carne vermelha ela é adorada, às vezes o peixe ele é rejeitado, entendeu? Então quer dizer... O pessoal do litoral ama o peixe, né? O pessoal mais do interior já, não tem já muito tem hábito, essa, né? Principalmente pela dificuldade também de estar comprando. Então, a minha posição é que você não tem por que abolir a carne vermelha, tá? A posição de nutricionista é a minha posição. O que você tem que estar fazendo é variando a sua alimentação, tá? Da mesma forma que você não tem que estar abolindo, se você não tem nenhum problema de saúde que te leva a isso, tá? Você não tem que abolir o doce, você tem que diminuir a quantidade se você come muito. Você tem que se policiar, comer na quantidade certa que o seu organismo precisa, tá? Então, minha posição, no caso, é essa. Existem projetos que eu sei muito significativos aqui no Distrito Federal em função dessa educação alimentar. Quem de vocês duas que pode nos citar e falar um pouquinho desses projetos? A Ana Paula ou você, Raquel? Acho que as duas, né? As duas, então vamos lá. Tem um projeto assim, bem interessante do Departamento de Nutrição da UNB. Ela é oferecida tanto às escolas particulares e escolas públicas, né? Então, esse projeto, ele tem como objetivo desenvolver bom hábito alimentar nas nossas crianças, né? E é um projeto assim muito interessante, onde a gente trabalha a questão do hábito através de jogos, de brincadeiras, tem atividades bem diversificadas, né? A criança justamente está tendo esse contato de saber qual a importância dos alimentos que ele tem na nossa vida, né? Qual os nutrientes que eles podem nos trazer, os benefícios de uma alimentação bem equilibrada, né? Então é um projeto assim bem interessante. Esses joguinhos são jogos, né? Então, quer dizer, Departamento de Nutrição, alunos do departamento, né, e orientadoras, como por exemplo temos a Clarice e a Patrícia, são nutricionistas, tá? Então, ajudaram a desenvolver esse programa, então elas formaram um kitzinho de jogos, tá? Voltados para crianças pequenas, crianças menores. Então, onde você tem quebra-cabeça, dominó. E é muito interessante porque você, como adulto, também, é uma delícia jogar. Acaba gostando de jogar, eu joguei, né? É uma delícia, né? Então, o que acontece é o seguinte, são as escolas, tá, que se interessarem, elas podem estar entrando em contato com o Departamento de Nutrição da UNB para pedir esse kitzinho para a escola. E a escola tem que se inscrever e elas, a partir daí, então, elas têm toda a assistência da UNB. Pois é, ela tem assistência sim. Os jogos, se eu não me engano, até final do ano, todas as visitas da Clarice e da Patrícia, tá, já estão fechadas para as escolas. Então, as escolas que entrarem em contato agora, elas poderão receber os jogos, entendeu? Agora, a visita delas, eu acho que eu não sei se teria que marcar para uma outra época ou entrar em contato com algum outro profissional. Agora, essas visitas, qual é o objetivo delas? Ensinar. Elas fazem palestra para as crianças? Fazem, ajudam. Trabalham juntamente com a família, fazem uma análise nutricional das crianças para estar observando quais são os hábitos alimentares que elas têm. Em cima desses dados, a gente está fazendo projetos, palestras, para estar orientando os pais. Dessa pesquisa que elas fazem na própria escola, que ela faz
com certeza, não sei, uma outra proposta de alimentação? Isso, e está trabalhando individual também... ou só? Não, trabalha tanto o aluno, né, através desses jogos, que são jogos ricos em informações, né, e tudo, e está trabalhando também a conscientização da família, né, então a partir desses dados elas vão até a escola, faz essa visita, faz essa avaliação nutricional, né, e a partir desses dados a gente começa o projeto em si, que é estar tentando mudar esses hábitos para algo mais saudável. E é interessante porque essa é uma forma muito fácil de você chegar à criança. Tá, a criança mais nova é brincando, então a criança vai para a escola, brinca, ela aprende, chega em casa, fica toda entusiasmada, ensina aos pais, ela quer ensinar aos pais também o que ela aprendeu na escola. Então, acho que esses jogos são realmente interessantes. Então... É uma forma de você estar... a criança mais nova, ela aprende fácil quando você envolve né, você ensina brincando a criança. Não que você leve a comida de forma de brincadeira, né? Comida, você não tem que brincar com comida, mas você pode ensinar brincando com uma forma que ela pega fácil e que, com certeza, a criança vai ser muito mais fácil para ela absorver aquelas informações, né? E óbvio que a hora que entrar com o projeto, a família tem que estar... Ao contrário do adolescente, que eu acho hoje em dia, para você lidar com o adolescente, você tem que lidar com ele você tratando ele da forma, o que ele é praticamente um adulto. Então, você tem um adolescente, por mais... a resistência do adolescente é muito maior. É maior, mas você tem que conscientizar, olha, a informação está aqui. Os fatos estão aqui. Então, você trabalha numa escola, né? Você como diretor, então você tem, hoje em dia a mídia te fornece um número imenso de informações sobre o que realmente está acontecendo. É uma forma que você pode estar procurando um profissional, um médico, um nutricionista, para passar para o adolescente. Aí você fala para ele, olha, o que está acontecendo é isso, você tem esse caminho a seguir. A responsabilidade é sua. Mas você não acha que aí também é responsabilidade da família? Ele é adolescente ainda, né? Então aí cabe à família, cabe ao pai e à mãe também estabelecer certos limites para esse adolescente. Mas, isso pode, isso não pode. A mas partir de hoje... mas se você impõe limites, você pode estar... Tem adolescentes que respeitam, tem outros que eles são rebeldes. Se por acaso eles tiverem sido crianças sem limites, serão mais sem limites ainda como adolescentes. E que eu falo assim, se eu tenho um adolescente, eu como profissional que eu atendo, falo assim, olha, o seu caso está assim, assim, assado. Então, quer dizer, se você precisa de mudar os seus hábitos, você precisa de atividade física, a responsabilidade é sua. Se não acontecer, se você não fizer isso, daqui para frente você vai estar com tais problemas, você vai ter tais problemas. Está aqui. A decisão final é sua, não é do seu pai, não é da sua mãe, a vida é sua. Você já é praticamente um adulto. Então, quer dizer, muitas vezes, se você impõe para o adolescente, se você traz para ele aquela responsabilidade, entendeu? Do que ele vai fazer aquilo por ele, não porque o pai dele quer, nem porque a mãe dele quer. Vai fazer por ele. Às vezes você consegue chegar também ao adolescente dessa forma. Isso eu tenho visto, assim, com alguns adolescentes que eu converso, eu tenho conseguido chegar. Convencê-los, mostrando a verdade. E se não conseguir convencer, aí não resta outra alternativa, senão o pai e mãe colocar o limite bem estabelecido. A partir de hoje, isso pode, isso não pode. E é como você falou, né? O adolescente tem muitos desejos, muitos direitos, né? Mas quem vai ao supermercado é o pai e a mãe, o pai e a mãe. Então, trazer para dentro de casa o que for possível. Ana Paula, nosso programa está quase chegando ao final. Eu queria que você pudesse deixar uma mensagem para os nossos professores de estímulo para que trabalhem legal com a educação alimentar. Essa questão eu acho assim que é uma grande oportunidade da gente estar trabalhando uma série de coisas dentro do nosso projeto, do nosso planejamento em sala de aula, né? Então, que todos os professores deixasse que esse momento da distribuição da merenda escolar, ela fosse um momento assim de descontração, um momento de observação, né? Onde a gente pode estar observando os hábitos e atitudes do nosso aluno e com certeza está enriquecendo ainda mais toda a nossa prática pedagógica. Obrigada. E Raquel, eu quero que você deixe uma mensagem para os pais, né? Um alerta para os pais, porque nós tratamos de um assunto extremamente preocupante. Bem, o que eu digo aos pais é que eles são os principais, tá? Os responsáveis pelos seus filhos. Isso, pais em gerais, tá? Tanto de escolas públicas quanto de escolas privadas, que fiquem atentos em relação aos lanchinhos de suas crianças, tá? Que realmente ensinem para eles, porque hoje os seus filhos estão, por exemplo, as crianças pequenas estão ao seu controle, mas mais tarde, quando estão adolescentes e adultos,
os pais perdem o controle dessas crianças, entendeu? Então, realmente está ensinando mesmo. E aos pais das escolas, principalmente das escolas públicas, tá? Que incentivem os seus filhos a comer a merenda. Então, quer dizer, se a criança chega em casa e fala, pai, eu não gosto da merenda. Então, em vez do seguinte, entregar para a criança um lanche politicamente inadequado, vá para a escola, converse com o diretor, né? Poxa, meu filho não está gostando, será que de repente não tem como a gente estar, né, lidando com isso? Então, quer dizer, é trazer mesmo a família para dentro da escola. Então, de repente, a comunidade inserida na escola pode estar melhorando alguma coisinha que de repente não está indo de forma adequada. Então, descobrir por que aquela criança não gosta da merenda. É por causa da merenda mesmo? Será? Será que não são outros fatores? Será que não são as outras crianças também que estão influenciando? Então, quer dizer, não adianta você ter, às vezes, uma família que ensina tudo para o seu filho, tá? Então, que ela chega na escola e a criança, ela se depara, muitas vezes, depara com um ambiente maravilhoso, onde a escola realmente ensina e está conseguindo alcançar o objetivo. E tem escolas que realmente a criança, ela não leva, não traz de casa o alimento inadequado, ela quer comer merenda, mas na hora de comer, ela se sente acanhada, porque o coleguinha está comendo uma comida que ela queria estar comendo, um salgadinho que ela queria estar comendo. Então, o conselho que eu dou para os pais é que, em vez de irem contra, tá, esse programa, que eu falo, o PENAI ele está indo... O PENAI é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Ele está sendo exposto fora do país. É o maior programa de alimentação do mundo. Não existe no mundo um programa como o PENAI. Então, quer dizer, hoje em dia, os Estados Unidos, o Canadá, eles estão curiosos de ver como é que o Brasil, um país em desenvolvimento como o nosso, né, com tantos problemas, consegue ainda manter esse programa. E eu falo que o programa, ele está indo bem, mas se nós não nos atentarmos à questão da educação nutricional, né, vai ficar difícil, porque não adianta nada. O governo, se os pais não apoiarem, tende a morrer. Tende a morrer, porque não adianta nada. O governo está batalhando, né, para fornecer uma alimentação adequada, uma alimentação saudável nas escolas também. Se os pais estão indo contra. Então, quer dizer, o programa realmente ele corre risco de ficar prejudicado por conta disso. Né? Nós esperamos também, viu, Raquel, que os pais burlem menos e que as crianças se alimentem melhor. Eu quero, assim, agradecer imensamente a presença de vocês, foi ótimo. Acho que as pessoas que nos ouviram aprenderam um bocadinho, os professores também. E eu quero agradecer imensamente a participação das pessoas que acompanharam o nosso programa. Até o próximo programa, gente.